Graça e paz sejam multiplicadas. Vamos, nesta oportunidade, estudar a lição de número 8, do dia 24 de maio de 2020. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então nós temos aí a nossa verdade prática da lição. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22 e Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Passamos a ler Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pois bem, temos aí a leitura básica do comentário da nossa lição de número 8. O objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então observamos aqui que quando Paulo fala apóstolos e profetas, ele se refere aos apóstolos do Novo Testamento, obviamente, e também aos profetas do Novo Testamento. Na introdução, nós vamos observar no comentário que o apóstolo Paulo diz que o apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um edifício que está sendo construído, que está em construção. Como está aqui no versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce
ele está em fase de crescimento, em construção. Cresce para santuário no Senhor. A pedra angular dessa edificação, a pedra principal, a pedra de esquina, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Cristo é a pedra principal e os apóstolos e os profetas também fazem parte da fundação da igreja. Como é que os apóstolos, eles constroem a igreja, eles edificam a igreja? Através da pregação, através da doutrina, através do ensinamento da palavra de Deus. A igreja vai crescendo cada vez mais. Primeiro tópico geral diz: um edifício espiritual. Então Paulo está falando sobre a igreja como um edifício espiritual que está sendo edificada. É uma metáfora, uma figura de linguagem para descrever a igreja como a morada de Deus, a igreja como a morada do Espírito Santo. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós temos o templo de Salomão, que foi construído, relatado em 1 Reis, capítulo 8. Depois, o templo de Salomão foi destruído pelos caldeus ou babilônios e depois foi reedificado, foi reconstruído no tempo de Zorobabel, no tempo de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois, esse templo foi ampliado por Herodes o Grande. Então, eles tiveram 3 templos e era o centro da religião judaica, estava centralizada no templo. Número 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, que nós acabamos de falar, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Isto ele diz lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Ele diz que o Senhor, ele enche os céus e até os céus dos céus. Então, uma casa, um templo não poderia conter a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Então, o Estevão, o servo de Deus, o diácono Estevão, ele disse: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Em Atos capítulo 7, versículo 48, e Atos 17, 24, onde Paulo diz a mesma coisa, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Isto é uma advertência para muitos judeus que colocaram o templo no centro da fé israelita,
da fé judaica. Então Deus, através do profeta Isaías, ele disse: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis? Pois eu encho os céus e a terra. Para mostrar que Jesus e Deus é maior do que o templo. A pedra angular. Esta pedra angular, ela é também chamada de pedra principal. É também chamada de cabeça da esquina. Era uma pedra colocada no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então ela era lançada no fundamento da construção. Toda a construção tinha essa pedra de amarração ou pedra angular. 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina, ou cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina em Marcos, capítulo 12, versículo 20. Então a pedra principal, Atos 4:11, 1 Pedro 2:7, portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo Jesus. E no Sermão da Montanha, como nós lemos na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, 24 a 27, Cristo, ele é a pedra, ele é a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa casa. Então observa que aqui em Mateus capítulo 7, 24, outros teólogos interpretam como sendo a palavra de Cristo, que é a rocha, a palavra de Deus, a lei, a Torá, é a rocha sobre a qual o homem sábio edificou a sua casa, ao contrário do insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Pois bem, vamos fazer uma síntese do tópico 1. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a principal pedra. Então nós somos considerados como pedras que vivem, pedras vivas, em 1 Pedro 2,7, para então sermos edificados casa espiritual, aonde se oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Cristo Jesus. Segundo, o fundamento, apóstolos e profetas. Então a igreja ela começou com os apóstolos. Eles foram os primeiros membros da igreja cristã. Então a igreja foi edificada pela pregação apostólica e pela profecia, pela palavra profética dos profetas do Novo Testamento. Alguns dizem, ensinam, que no Novo Testamento não existe profeta, existe o dom de profecia, mas é uma interpretação inadequada. Por quê? Porque o Novo Testamento
fala sobre profetas. O profeta Ágabo, por exemplo, que aparece no livro de Atos dos Apóstolos em duas ocasiões diferentes. Em uma delas, na primeira menção, Ágabo profetiza sobre uma fome que viria sobre a terra e que de fato ela aconteceu. Depois ele aparece a segunda vez em Atos capítulo 21, profetizando a respeito do futuro do apóstolo Paulo, que ele seria preso em Jerusalém, o que também aconteceu de fato. Em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 13, diz que na igreja que estava em Antioquia da Síria havia profetas e mestres. Então, eram profetas de Deus e eles trabalharam na edificação da igreja, que ainda está em processo de crescimento. E a igreja está alicerçada sobre Cristo e sobre o ministério apostólico e profético. Aqui mesmo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas, para evangelistas, também para pastores e doutores ou mestres da palavra de Deus. O termo apóstolo é uma transliteração do grego apóstolos, foi transliterada para o português e significa mensageiro, enviado, delegado, embaixador. Então, o próprio Jesus é também chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Então, nós vemos que eles foram testemunhas oculares de Jesus, do ministério de Jesus, da pregação, do ensino, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eles eram porta-vozes, cheios de autoridade esta dada pelo próprio Jesus ao colégio apostólico. Depois também, Paulo foi chamado para ser apóstolo, foi chamado por Deus, pela vontade de Deus, e também outros, como Tiago e Barnabé, também foram chamados apóstolos de Cristo Jesus. A doutrina dos apóstolos, número 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que ensinavam, ou seja, as Escrituras. Então a Bíblia diz que os que creram no dia de Pentecostes, na pregação do apóstolo Pedro, permaneceram assíduos ou perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão, nas orações, etc. Então, a igreja está sendo edificada, construída
na doutrina dos apóstolos. Então eles fazem parte da fundação, do fundamento da igreja. Lá no Apocalipse também diz que no fundamento da cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, estão escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então eles fazem parte do fundamento da igreja de Cristo. Então vamos para o terceiro tópico, que diz: o testemunho dos profetas. É o que eu já falei um pouco, que na igreja primitiva havia a atuação, o ministério dos profetas, que a palavra profeta também é uma transliteração da palavra grega profetes, que significa arauto, porta-voz, proclamador e intérprete da revelação divina. Então, a igreja, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular de esquina. Isso significa que as demais pedras são os apóstolos e os profetas. Isto indica tratar-se dos profetas do Novo Testamento, dos profetas da igreja, e não as do Antigo Testamento. É só comparar aí o versículo 20 de Efésios capítulo 2 com Efésios 3, versículo 5, que Paulo diz: o qual em outras gerações, quer dizer, Cristo, ou o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, observa, Paulo fala, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então foi revelado agora, no Novo Testamento, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então observa que Paulo está se referindo aos profetas do seu tempo, do Novo Testamento. Então observa isso, que os profetas, eles falavam pela inspiração do Espírito Santo. Muito bem. A síntese do tópico 2: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Não quer dizer que a igreja não aceita o Antigo Testamento. Os cristãos aceitam o Antigo Testamento como Escritura Sagrada, como Palavra de Deus, e aceitam também a pregação, a proclamação dos profetas do Antigo Testamento. Mas, além deles, temos os apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Terceiro, edificados para a morada de Deus. E Paulo cita aqui, primeiro, o edifício bem ajustado. O edifício bem ajustado mostra a morada de Deus na linguagem metafórica ou figurada. Mostra que a igreja, ela é comparada a um santuário, a um edifício santo, bem ajustado
pelo Espírito Santo para ser morada de Deus, habitação de Deus. É interessante que a palavra eclesia, ekclesia, ek para fora, kalel ou kaleim para fora, chamados para fora, ex para fora, e o verbo kalel, que é chamar. Nunca a palavra, o termo eclesia, é empregado no Novo Testamento para se referir ao templo, à construção, o lugar. 114 vezes o termo eclesia é aplicado para se referir ao povo, à comunidade, às pessoas, à congregação, à assembleia, à comunidade, à nova humanidade e à nova sociedade que Cristo está construindo. Então, é bom observar que a igreja refere-se ao povo de Deus e o templo, naos, significa o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Então, é um edifício bem ajustado. Templo santo no Senhor. A igreja também é a morada de Deus entre os homens. É o templo santo, que significa santuário. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior do lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Era o lugar santíssimo ou santo dos santos, que o sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava esse lugar santíssimo para oferecer sacrifícios em favor dele mesmo e em favor do povo. No Novo Testamento, a igreja, ela é o templo espiritual onde Deus habita. Número 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois do tabernáculo de Moisés se referia também ao templo de Salomão. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Então agora na nova aliança, a igreja é a habitação. Deus habita no meio do seu povo, habita nos corações, habita em nossa alma, por meio do Espírito Santo. Então observe aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fala no qual, se refere a Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, que é o Pai. Depois no versículo 22 fala edificados para a morada de Deus o Pai, pelo Espírito. Então nós temos aí o Filho, o Pai e o Espírito Santo de Deus. É o pensamento ou é a doutrina trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo, que habitam na igreja. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo no Senhor.
Muito bem. Esta é a síntese do terceiro tópico da lição. A conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. A igreja ela está em obras, né? Assim como nós vemos nas ruas as placas dizendo em obras, a igreja também está em obras, ela está sendo edificada. Você não é ainda o que há de ser. Nós estamos em construção. Deus, ele vê em nós aquilo que nós vamos nos tornar. Por isso ele não desiste de nós. Ele nos vê perfeitos e sãos em Cristo Jesus. Então estamos sendo edificados, aperfeiçoados. Como Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então a igreja está alicerçada na doutrina apostólica e na voz profética. E Jesus, a principal pedra de esquina, o fundamento da nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo lindo e abençoado. Se você está gostando, não esqueça de inscrever, deixar um like, tirar suas dúvidas no comentário. Semana de bênção e de vitória. Amém.